bastante no Windows Server 2008, a gente fez diversos investimentos, criou diversas novidades para fazer com que o servidor web ofereça uma experiência mais rica para quem está criando sites, para quem está consumindo esses sites, e para que ele seja mais seguro e ofereça uma experiência melhor para quem está administrando esses websites também, para quem está administrando esses servidores. Falar um pouquinho das novidades que a gente colocou dentro do servidor. Então, o IIS, ou Internet Information Server, ele é o nosso servidor web que está dentro do Windows Server 2008. Ele já existia dentro do Windows Server 2003, na versão 6.0. Agora, no 2008, a gente está trazendo a versão 7.0. Então, ele é um servidor web extremamente robusto, confiável, um dos maiores sites na internet. A gente hoje, o maior número de sites na internet no mundo estão hosteados em cima de Windows Server, em cima do IIS. É um servidor que hoje já é extremamente confiável e robusto. Eu posso sempre citar o exemplo do Microsoft.com, que é hosteado simplesmente em Windows Server, em Internet Information Server, e é o site corporativo com o maior número de acessos no mundo. Então, é um servidor que desde a última versão dele, por exemplo, não teve até hoje nenhuma atualização crítica de segurança. Então, o servidor que já era robusto, a gente melhorou ele ainda mais. Melhorou ele ainda mais na parte de gerenciamento, facilitar o gerenciamento dele, facilitar a configuração dele, modularizando o servidor, facilitando as resoluções de problema dentro do servidor. Então, a gente tornou a implantação do servidor mais simples. Então, do jeito que a gente tem hoje, o administrador ele consegue copiar configurações de um servidor para vários. Então, das sugestões que a gente recebia dos clientes bem clara era: legal, a gente consegue administrar muito bem uma máquina com o servidor web, mas a gente queria fazer um grande pool de máquinas, porque a gente tem diversos, a gente tem muito acesso dentro dos nossos sites, então a gente não precisa de uma máquina só, a gente precisa de um pool de máquinas. A gente queria que elas se comportassem de maneira idêntica. Até o 6.0 a gente tinha que fazer essa configuração máquina a máquina. Agora a gente consegue fazer essa configuração num ponto só e fazer com que os outros servidores enxerguem essa configuração. Ou seja, é muito mais fácil da gente criar um pool de 10, 20, 30, 50 servidores num instante, ao invés de ter que configurar servidor por servidor. Além disso, a gente modularizou o servidor, deixou ele mais seguro. Você só carrega aquilo que você precisa. Tem diversos módulos. Você não precisa, por exemplo, de um determinado tipo de autenticação, uma autenticação anônima. Você não vai ter autenticação anônima no seu site. Você não carrega esse módulo dentro do servidor. Você torna ele mais seguro, menos código exposto, melhor performance. Então, o servidor mais seguro para hospedar sites. A gente criou novas ferramentas para a gestão desse servidor. Então, o administrador ele consegue gerenciar o servidor de maneira mais fácil. Hoje a gente vê as empresas uma situação que se repete sempre, que é o administrador que administra os servidores da empresa. E o desenvolvedor, ou as pessoas que são responsáveis pelos sites que estão dentro desses servidores. Hoje o que acontece? Essas pessoas, esses desenvolvedores, as pessoas que são responsáveis pelo site, geram uma carga de trabalho para o administrador cada vez que eles precisam mexer ou fazer alterações em configurações do próprio website deles. Isso poderia ser delegado. Então, a gente criou ferramentas para melhorar o gerenciamento do administrador, seja ele dentro da empresa ou fora da empresa, e ferramentas para conseguir delegar parte da administração do site, um dos sites que está dentro daquele servidor, para as pessoas que são responsáveis pelo site. Então, não necessariamente hoje o administrador da máquina é responsável por tudo, ele pode delegar tarefas para os desenvolvedores, para os administradores do site. Além disso, a gente também criou ferramentas de login, de debug,
que são mais completas, que tornam mais simples para que os desenvolvedores consigam, e os administradores também consigam resolver problemas, descobrir aonde que estão os problemas dentro de uma aplicação que está rodando dentro do servidor web. O que você está falando é que há uma distribuição de poder no gerenciamento do sistema? Isso, exatamente. Até hoje, essas tarefas eram sempre do administrador da máquina como um todo. Tá. E se ele quisesse delegar isso, ele tinha que delegar também a administração da máquina. Mas o administrador ele não quer isso, não quer delegar a administração da máquina, ele quer delegar a administração de um site que está ali dentro para um dos desenvolvedores. Se dá um exemplo bem simples, que ele possa alterar a página inicial daquele site, não do servidor web como um todo. Então, agora você consegue, o administrador ele consegue, através de um arquivo de configuração, escolher o que ele pode delegar ou não. Antes ele não fazia. Delegar. Antes não tinha esse recurso. Não, antes não tinha o recurso desse jeito de delegação. Ele poderia dar o poder todo para o administrador do site. Mas nesse caso vocês mexem um pouco com a estrutura mental do cara, do ponto de vista que o cara é acostumado a mandar em tudo e agora vai poder ter que dividir. Não. O que a gente quis foi fazer exatamente o inverso. Ele continua com a administração do servidor, ele só não tem o overhead de administrar o site. Para ele hoje não era interessante. Então isso fica com softwares outros, né? Existem softwares terceiros que fazem isso. Você monta o servidor, administra o servidor. Você tem alguns softwares que permitem que você administre uma parte dele por fora, né? Administra só os IPs, na verdade, né? Existem softwares terceiros que fazem a administração de site. Mas o que a gente fez foi colocar dentro do servidor. Isso, dentro do servidor a gente criou ferramentas para que o administrador possa delegar só aquilo que ele queira delegar para os administradores de site, para os desenvolvedores. Uma outra área que a gente investiu bastante, ou que a gente vem investindo, não só com 2008, é no SharePoint Service. O SharePoint é a nossa ferramenta de portais corporativos. Então, através do SharePoint, as empresas conseguem desenvolver portais de colaboração, portais corporativos, e a gente oferece, dentro do Windows Server 2008, gratuitamente, para quem tem uma licença do Windows Server 2008, uma versão inicial do SharePoint que a gente chama de SharePoint Service. O que se chama de uma rede social interna? Assim, É uma rede social, é um portal de colaboração, é um portal de troca de informações, de troca de documentos. Você tem também ferramentas, por exemplo, você pode criar ferramentas de discussão dentro do portal criado com o SharePoint. Pode criar um ponto para compartilhamento de documentos, pode criar workflows de trabalho que permitam que você tenha um fluxo de um documento dentro da empresa, ou dentro de um determinado projeto. Então, o SharePoint é uma ferramenta muito poderosa de criação de portais corporativos. Esses portais eles servem em diversos fins. É uma integração com a intranet mesmo da empresa. São portais normalmente, embora eles podem ser oferecidos também dentro da intranet da empresa para você colaborar, por exemplo, com parceiros. Obviamente, ele não é um wiki. Não, ele não é um wiki, mas você consegue dentro do SharePoint ter funcionalidades de wiki. Sim. Você consegue dentro do SharePoint criar wikis. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta de criação de portais colaborativos. O wiki é uma parte disso. Comparando com open source, seria tipo de uma ou... E aí foge um pouco ao grupo. Foge um pouco Então, ao meu conhecimento. CMS, né? Isso, exatamente. É um gerenciador de conteúdo, sim. Um portal corporativo, uma das grandes funcionalidades é ser um sistema de gerenciamento de conteúdo. E essa função é nativa também? O SharePoint é um produto complexo, permite que você crie programe novas partes para esse portal colaborativo e, basicamente, faça o portal que você precisa dentro da sua empresa. O que a gente oferece para quem tem o Windows Server 2008 é uma versão inicial do SharePoint, que a gente chama de SharePoint Service. Ele já de cara, ele permite que você crie um portal que colabore documentos, crie pontos de discussão, etc. Ele costumava vir dentro do Windows Server. Agora, para até permitir com que o desenvolvimento dos produtos ele seja, as equipes de desenvolvimento de produto eles tenham liberdade para criar um produto. O SharePoint é muito mais do que o SharePoint Service. Depois as empresas que têm mais necessidade, uma necessidade de um portal com maior customização, etc., vão migrar para o SharePoint, a versão completa do SharePoint.